Jó, capítulo 1, do versículo 16 até o capítulo de número 2, versículo 8. Diz assim: Falava este ainda, quando veio o outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: Dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava quando ainda veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou, e disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Até aí. Na primeira parte do texto, da qual na última meditação nós já conversamos, nós percebemos que as perdas que Jó teve em vida revelaram seu verdadeiro caráter. As perdas que Jó experimentou mostraram para ele e para as pessoas ao seu redor qual era a base que sustentava o ser interior de Jó. E ele prova isso quando ele perde absolutamente tudo o que um homem, numa época como a de Jó, achava ou valorizava como o maior bem que um homem poderia possuir. E o maior bem que as pessoas possuíam na época de Jó eram terras, propriedades, animais e filhos. E tudo isso Jó perdeu. E a despeito desta perda, Jó, então, ele é despertado para uma realidade que ele
talvez conhecia, mas que não tinha se dado conta de que a base de sustentação da vida dele era o Senhor. Ele diz no versículo de número 21 que ele nasceu nu e que voltará nu para o ventre, para a terra. Ele diz que o Senhor deu e o Senhor pode tomar. Portanto, ele considera tudo o que ele conquista em vida como acessório. Ele considera que tudo que ele recebe das mãos de Deus é algo que Deus permitiu que ele cuidasse, mas que não era dele. Eram sim frutos da sua conquista, porém não pertenciam 100% a ele. Mas era algo que com sabedoria ele deveria utilizar-se até o momento que Deus, por si só, por seus próprios desígnios, tomasse a decisão de tirar dele. E foi assim que Deus fez. E é por isso que a perda não abalou Jó, porque a sua estrutura emocional, a sua base de confiança, os seus principais valores não estavam depositados nos bens materiais, nos animais que eles tinham, nas casas que ele havia construído, e muito menos baseado nos filhos, ou na saúde deles, ou no bem-estar deles, mas estava baseado em Deus, no Senhor, naquele que havia lhe achado digno de cuidar de tudo isso enquanto ele quisesse. E a Bíblia conclui dizendo que Deus olhou para Jó, viu a atitude de Jó, pensou sobre o que Jó tinha feito e tomou uma conclusão. Disse Deus no versículo 22: eu não vi erro nenhum na atitude de Jó. Deus aprovou Jó. Jó teve a atitude correta. Jó teve a atitude correta diante de Deus. A atitude correta de deixar bem claro que o seu coração e sua vida não estavam dentro do cofre de bens materiais ou do bem-estar dos outros que estão ao seu redor, mas está dentro do cofre guardado pelo Deus Criador. E isso trouxe Jó para a luz, apesar das trevas que agora o sucumbiam. Uma segunda coisa que nós vemos agora já no capítulo 2, é uma segunda tentativa de Satanás desmascarar a Deus. É a tentativa de Satanás tentar colocar Deus em xeque, porque ele já havia perdido a primeira das tentativas de mostrar para Deus e para as pessoas ao redor de que Jó era alguém que só se interessava por Deus por causa do dinheiro, por causa dos bens materiais ou da saúde, e não era. Então Satanás vai utilizar-se de uma outra estratégia: tocar na saúde do próprio Jó, tocar na força de Jó, tocar numa parte que com certeza é a parte que abala muito profundamente todos os que a enfrentam, que é a saúde. Portanto, agora Satanás entra na presença de Deus e desafia Deus. Esse Jó, só está dizendo o que diz porque ele ainda tem saúde. Agora, se você me der a oportunidade de lhe tirar a saúde dele, você vai ver o que ele vai dizer para ti. Você vai ver. Porque uma coisa é tocar naquilo que
não está grudado nele. São os bens, são os filhos. Mas agora tocar naquilo que pertence a ele e que sem isso, e que isso faz parte da sua personalidade, aí ele vai blasfemar. Então Deus deixa Satanás ir tocar na saúde dele, tirar-lhe a saúde. E diz a Bíblia que o seu corpo, do pé à cabeça, se enche de tumores malignos, se enche de uma espécie de câncer de pele terrível, que lhe causa coceira, que lhe causa incômodo o dia inteiro. E agora o único consolo que ele tem é um caco que ele tem na mão para raspar-se. E ficava se raspando, se coçando com aquele caco para aliviar aquela tensão. Só isso lhe sobrou, um caco para se raspar. O que Jó fez? Qual foi a atitude dele? E agora, será que Jó iria passar por essa prova? Será que Jó iria revelar que, na verdade, ele realmente não estava nem aí com Deus, até que Deus tocasse na sua saúde, até que Deus não tocasse na sua saúde, ele estava de bem com Deus, mas depois que tocasse na sua saúde, ele ia brigar com Deus e não iria mais seguir a Deus? Será que seria assim? Nós vamos ver isso na próxima reflexão. E fique você com essa singela palavra na qual diz: o coração de Jó não estava dentro do baú do tesouro dos bens materiais ou da segurança dos filhos, mas estava em outro baú, no baú guardado pelas mãos de Deus. A sua estrutura emocional, a sua estrutura psíquica, a sua estrutura espiritual estava baseada, fundamentada apenas em Deus, e isso lhe trazia segurança. Jó sabia que era um mordomo, um cuidador dos presentes que Deus havia lhe dado e que no momento que Deus quisesse poderia tirar. Jó tinha essa consciência. Crie você essa consciência também, em nome de Jesus. Amém.